sabedoria popular de que a mulher tem uma sensitividade, assim, né? Um sexto sentido e tal. Você tem isso e como é que, se tiver, como é que é isso nesse mundo de processo de organização empreendedora? Você vai rir agora, né? Todo mundo que ouvir esse podcast vai rir. E durante a pandemia, primeiro que foi proibido. E depois, mesmo com aqueles momentos de uma abertura limitada, qual era a empresa que queria colocar a sua marca em foco? Expor. Então, então demorou muito para voltar. A verdade é que eu falei, Dr. Saulo, nesse momento, e foi uma dor muito grande. Olá, meus queridos e minhas queridas, esse é o Dr. Startupcast, eu sou Saulo Miquiles e estamos aqui para falar tudo sobre empreendedorismo digital, startups e investimentos, e hoje é um dia muito, muito especial. Eu estou aqui não só com uma, mas duas empreendedoras fortíssimas que estão aqui para falar sobre o universo do empreendedorismo digital, inovador e feminino. Então eu trouxe aqui uma co-host, a querida Andréia, para compartilhar a mesa e o microfone comigo. A Andréia, que é empreendedora, atua no tradicional, atua no digital, atua em ambos, né? E além de empreendedora, a Andréia, que é apresentadora. Essa é a paixão, né? Esse é o que faz o seu coração bater mais forte, né, André? Você já vai contar daqui a pouco pra gente um pouco mais. E estamos aqui com a Lúcia Fassarella, que é a nossa convidada e vai fazer o personal pitch. Muito obrigado a vocês duas por estarem aqui. Faça seu personal pitch e daqui a pouco a gente ouve um pouco mais da André, que eu quero conhecer. Já me identifiquei com a Andréia também, na parte da apresentadora. Muito bom, né? Já sentou na mesa, já me fez amizade. Bom, eu sou a Lúcia, obrigado pelo convite, né? É muito legal poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e, na verdade, aprender, né? Eu tenho 29 anos, já sou formada em engenharia de produção. Sempre gostei muito da área de processos, né? Na engenharia de produção acabei me identificando muito. Entrei com uma certeza e saí com outra do curso, né? Então, sempre gostei muito dessa parte de caixinhas, né? Como todo mundo me identifica, né? Eu sou muito boa em montar essa parte de processo e também sempre me identifiquei muito criativa e para frente, né? Então, essa parte de ser para frente me levou a algumas experiências legais que eu tive já na minha carreira e principalmente me mostrou que eu tinha que empreender, né? Que eu tinha que ser realmente ter um CNPJ e o desafio de ter um CNPJ, né? Então, hoje eu sou sócia da P2P Inteligência. Né, já passei por outras experiências, né, confesso que depois nós vamos comentar sobre os erros, né, muito legal, porque eu só tenho 29 anos, então pouco tempo, mas uma jornada que eu tentei várias vezes já, né, e agora eu confesso que a P2P está sendo um sonho, né, que está se realizando, concretizando como uma empresa que verdadeiramente está em crescimento, né, com seus desafios de empresa, né, formalizado e consolidado. Então, mais uma vez, é um prazer e vamos lá, vamos bater um papo. Obrigado por você estar aqui. Já vou deixar a Andréia abrir a primeira pergunta aí. Vamos lá. Lúcia Fassarella, prazer enorme conhecê-la. Quando o Dr. Saulo me convidou para ser uma co-host aqui desse momento, eu fiquei lisonjeada. Primeiro, porque é a minha primeira oportunidade no formato como esse. E quando eu vi sua bio, isso me brilhou os olhos. Eu estou num momento de estruturação de um business, que é uma empresa de delivery, todo digital negócio. E a gente vem sofrendo muito no mérito organizacional, propriamente a organização. Então a gente vem estudando processo. Quando eu olho a doutora Lúcia, doutor Saulo, eu vejo que ela é uma expert em processos. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção lá no seu currículo foi ver que você entende a importância do processo, mas que por trás do processo tem as pessoas. Então não adianta você criar um processo se você não tiver as pessoas na posição correta. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. É um assunto que, ainda bem que eu gosto muito, né? Porque o que acontece, André? Primeiro, muito bom, né, te conhecer também, né? Estar com vocês dois. Eu acho que eu vou aprender muito aqui ainda. Por que eu gosto muito de olhar para o processo nas empresas, né? Eu acho que o desafio hoje de todas as empresas é porque a gente tem uma entrega, né, que possivelmente na sua empresa hoje o seu desafio é você realmente realizar uma entrega de algo que você vende, né? Quando a gente olha para a empresa em uma atividade específica ou você focar muito naquele fim, você acaba indo por um caminho que naturalmente você vai acabar consolidando o seu processo
E o maior erro nosso, assim, que eu vejo, né, que eu já tive a oportunidade de desenhar alguns processos de várias experiências, né? Eu passei pela Wine, que é a Delivery, que me deu uma cabeça processual enorme, né? E também de entrega muito rápido. Assim como também passei pelo Porto, que era algo muito consolidado, né? Ali já estavam todos os seus processos descritos e num processo muito legal de transformação. E que eu vejo hoje, assim, de todas as empresas que eu acabo lendo bastante, né, e consigo perceber, quando até o simples momento de eu estar num restaurante ou no atendimento de qualquer coisa, é conseguir analisar como que aquele processo funciona. Então, o que eu sempre falo é que, às vezes, a gente permanece olhando para o nosso produto fim, né, com uma percepção só daquela etapa de que meu cliente tem que ter a percepção de que está tudo certo com aquele produto. E acaba que o seu cliente ele vai ter a percepção, né, do seu processo se tudo correr bem. Eu brinco muito, né, que tem muitas empresas que a gente atende lá na P2P que a gente apresenta, né, o NPS do Google, do TripAdvisor, né, e tudo mais. E aí todo mundo fala assim, mas Lúcia, como que você consegue saber que essa nota minha tá 4.5 e não tá 5? E que eu não consigo 5. Eu falo simples, única e exclusivamente porque de 0 a 5 você tem um monte de entregas aqui e as entregas são um processo. Então, a grande questão hoje do processo é que o tempo todo a gente tem que pensar em modificar o processo antes das pessoas. Então, a atividade ela tem que ser consolidada. O perfil de quem vai fazer aquilo é que está ali, que você vai encaixar dentro do processo. Então, você não tem que buscar o processo pela pessoa que já está fazendo a atividade, mas pelo contrário, a empresa tem aquele processo e depois você vai escalar uma pessoa, né, no que eu acredito, para fazer aquela atividade. E aí sim você vai conseguir ver que determinados perfis fazem, né, atividades em cada etapa ali, em perfis diferentes. Então, o antes, essa preocupação de entender o que verdadeiramente é o seu produto, né, e inteiro. Eu tô falando desde a venda, da nota fiscal, da cobrança para o cliente, até realmente a entrega ali, né, do que você está vendendo para o mercado. Então, eu acho que esse ponto, assim, aí você está falando já de pessoas. Né? Você está encaixando as pessoas no local correto e você não está deixando de olhar, né, ali o seu produto, o seu serviço que você está oferecendo. Então, é um antes, né? Deixa eu, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero fazer meu papel aqui de explicador. Você falou NPS, né? Perdão. NPS, Sim. Não, é o meu papel. Você Exato, fala, eu tento traduzir aqui. Aí. O NPS é Net Promoter Score, é um indicativo de satisfação do cliente. Todo mundo já viu o NPS, apesar de não saber que já viu. Mas é aquela notinha de 1 a 5, 5 estrelas do Uber, ou aquele que fala assim, te pergunta de 1 a 10, quanto que você recomendaria Exato. essa empresa para um amigo seu? Aquilo é o NPS, é uma forma simplificada, tem diversas formas de medir satisfação do cliente, mas o NPS é uma que é super simples, fácil, rápida e barata de implementar e dar um resultado muito assertivo, né? Com certeza, porque dentro do NPS você pode criar, inclusive, o seu método de NPS, né? Então, de 0 a 5, você tem vários processos, você escala. Olha, se acontecer até nota 2, eu entreguei esses processos. Se acontecer até nota 3, eu entreguei esses processos. Se a minha nota for 4,5, esses processos aqui estão completos. Agora, se for 5, você foi nota 5, mereceu aquela nota 5, é sinal que você fez o seu processo por completo. Né? Então, essa é uma das variações. Né? E tem ideias criativas e aí vai. Desculpa, André, só para ela falar o que é o negócio dela, para a gente depois contextualizar com as nossas perguntas. O que você faz na P2P? Vamos lá. A P2P é uma empresa que surgiu literalmente na pandemia. Né? Foi uma concepção inicial de uma consultoria, né? Eu e meu sócio Rafa. A gente estava olhando muito no início da pandemia para algumas empresas e a gente viu que a digitalização das empresas na parte simples, né, na busca do Google, nos mapas e tudo mais, estava muito defasado, né? Nós fomos para o mercado procurar algumas empresas, né, que já faziam ou plataformas consolidadas e a gente acabou que conheceu algumas que faziam um pedaço do que a gente queria entregar. Tá. E aí a gente unificou, né, entre tecnologia e serviço, né, especializado, uma entrega onde hoje a gente faz não só, né, a parte de posicionamentos dos mapas e listas, né, que nós fomos pioneiros, né, hoje aqui no Centro-Oeste nós somos os primeiros, né, a fazer a parte da presença digital orgânica, levando em consideração dados, né? Então, todos os dados que nós geramos, eles não são dados únicos exclusivamente para eu jogar no grupo de WhatsApp do meu cliente. Eles são dados que são analisados. Então, a gente tem um time de insight
que fortalece aquele dado e dá o direcionamento para a empresa. Olha, se está acontecendo isso daqui, você pode fazer isso e isso. Ou você cresceu e assim sucessivamente. Então, hoje a nossa especialidade está baseada, né, em dados e a gente oferece o serviço de presença digital, né, e também a parte de análise de insights, social analytics, que é também outro cenário que a gente trabalha. Tudo voltado para empresa. Pequena, média, grande e gigante. Se a André quiser te contratar para você prestar esse serviço para a empresa dela, você vai posicionar digitalmente a empresa dela melhor. Exatamente. Além de posicionar digitalmente, a gente também vai te ajudar com os dados orgânicos para você direcionar uma expansão, outras mídias e assim sucessivamente. Perfeito, perfeito. Bom, pegando o gancho do NPS, você falou muito agora sobre dados. Qual é a relação de marcadores, dos índices, dos dados versus processo? Quem vem antes? Olha, eu vou assim, te confirmar que eu acho que o que vem antes é o desenho do processo. Porque dentro do processo você vai analisar o que você vai medir, né? Então, o bom processo, eu sempre falo, você quer tirar o processo do papel, você quer organizar, para tudo que você está fazendo, pega uma caneta e uma cartolina e desenha o seu processo na mão. Ali você vai conseguir ver, essencialmente, assim, eu acredito, a sua empresa como um todo, né? Então, é muito legal a gente ter as ferramentas, óbvio, né? Que não pode esquecer também que a gente tem muita coisa legal, sim, né? Já tecnológica, mapas mentais. Mas às vezes você se perde, né? Na escolha da ferramenta. Exato. Eu não estou escolhendo a melhor ferramenta para desenhar um processo, e você trava porque não escolheu a melhor ferramenta. Sendo que 90% são muito boas, você travou querendo escolher a melhor. Exato. E aí você já se perdeu para fazer a ferramenta, você vai ficar, assim, chateado, né? Para não falar outra palavra, e você vai se dedicar em fazer outra coisa, né? Então, exatamente. Assim, a cartolina, né, ou se não um quadro branco e tudo mais, né, com a sua equipe, com as pessoas que já estão fazendo aquelas etapas, mesmo que aquelas etapas não estão no seu primeiro processo, porque é isso que eu acredito, engessar não existe, entendeu? Não existe processo perfeito, existe aquilo que soluciona o seu problema ali de imediato. Então, você pegar e de vez em quando, né, bimestralmente, trimestralmente, olhar para o seu processo e principalmente conseguir ver que daquele problema você tirou uma inovação, né? Você colocou algo a mais dentro do seu processo, eu acho que é o antes. Então, o indicador, depois você vai medir. Se hoje você está ali com o desafio do delivery, você com certeza tem um SLA. Né? Então, beleza, você está ali já olhando o seu primeiro indicador. Opa, meu tempo de entrega, ele tem que ocorrer, né, para a região, sei lá, da Ásia Sul em 30 minutos. Né? Então, você já tem um indicador. O meu embalador, ou o tempo de eu pegar a embalagem com o restaurante, ele precisa ser de 30 minutos. Né? Então, você tem outro SLA. Não, meu tempo de processamento do contrato, a nota fiscal, ele tem que durar 2 dias, né, 48 horas. Então, você vai descobrir os indicadores, né, os OKRs ou outras palavras bonitas que tem. Eu estou anotando mentalmente, vou ter que explicar isso aí tudo isso agora. Aí. Vai anotando. Mas os indicadores, né, vou falar de forma mais prática, os indicadores antes, né, ali de você está desenhando o seu processo. E, obviamente, né, quanto mais você evolui o seu produto, mais você vai descobrindo que você pode entregar outras coisas e automaticamente você vai ter que medir. Porque eu sempre falo, o melhor indicador que você tem é o que você vendeu. Se você prometeu, entrega, entendeu? Aí você vai ter que escalar o seu processo para você entregar isso de qualquer jeito. Né? E a qualidade da entrega. Exatamente, né? Exatamente. Né? Perfeito. Mas eu quero... esse papo, ele tá muito engenheira de produção. Vamos sair dele. Eu quero saber o seguinte, como é que foi a decisão de, no meio da pandemia, criar uma empresa? Legal. Porque no meio da pandemia, as empresas estavam quebrando, as pessoas estavam se desesperando, estavam separando, engordando, né? Em tese, as pessoas não estavam em um momento pessoal, emocional muito bom. E tomar a decisão de criar uma empresa, ela é uma decisão difícil. Eu queria saber o que estava passando na tua cabeça, como é que você tomou essa decisão. Vamos lá, desespero é a primeira palavra, né? Eu tenho 29 anos, então as minhas experiências, elas foram profissionais, mas também eu sempre tentei ter uma empresa de consultoria, que eu sempre gostei muito, né, dessa parte de assessoria e tudo mais. Então, eu estava com um projeto, né? Eu já estava morando em São Paulo, depois eu retornei para o Espírito Santo. E aí, em São Paulo, eu percebi muito que, às vezes, as empresas elas correm muito para um objetivo e acaba esquecendo algumas coisas básicas, né? De empresa, e eu estou falando assim de tudo, né? De forma geral. E aí eu fui pegando uma área de consultoria, né, que até eu comecei com uns amigos meus que queriam estruturar a empresa para crescer, formando franquia ou se não hold, né? Então é muito na área de processo mesmo, né? Organizar a casa. Só que aí, né, eu vim para Brasília, eu já namorava, né, com o Leandro,
E a gente ia viajar para o Paraguai e para o Uruguai. Essa história é até engraçada, porque eu falo que Brasília realmente tinha que ser minha cidade de destino. E que, né... Os caras estão bagunçando com a gente. E sai da gravação isso? Sai. Nossa, tava ótimo. ótimo. Não tem jeito. Né? Foi só falar no Leandro. Exato. Falou no Leandro. O motoqueiro passou. Falou no Leandro. E agora, a Palma vai dar onde? Eu não sei. Brasília, acho que Brasília era pra ser a minha Brasília, casa. Isso aí. Então Brasília era para ser meu destino. E aí o que aconteceu? O Rafa, que é meu sócio, conheço ele já, né, tem bastante tempo. Eu faço parte da CDL Jovem tem 11 anos, né, hoje faço a gestão dos projetos da Coordenação Nacional, junto com a gestão do Rafa. Baita de uma instituição, eu já participei lá em Manaus. Exato, e que foi muito legal, por quê? Porque a CDL Jovem eu entrei com 18 anos, então foi aonde eu vi que eu tinha o bichinho do CNPJ, não falo nem empreendedorismo, que eu acho que é muito perfil, né? Então, que eu comecei a despertar. Então eu conheci o Rafa, já vim para Brasília para poder viajar. Cheguei em Brasília dia 17 de março, né, de 2020. No dia 17 de março, 2 horas da tarde, o Ibanez foi o primeiro governador a fechar tudo. Exatamente. Então... Você ficou presa em Brasília? Presa. Eu fiquei presa em Brasília. Então, você veio fazer uma escala? Só para poder a gente viajar e eu acabei ficando aqui. E aí no meio, né, passou uma semana, eu vi que eu não ia conseguir ir embora, 2 semanas, 1 mês, né, 1 mês e meio, eu já cheguei, já falei, bom, vou ter que conversar aqui, né, com o dono da casa, que eu vou ter que ficar, né. E aí no meio disso, né, o meu sócio, ele me chamou para fazer um projeto, né, que a gente tinha escrito um projeto na época, né, que a gente estava participando de um edital, e aí a gente acabou passando nesse edital, não fomos chamados, né, mas passamos em várias etapas. E aí o curioso que foi, durante esse edital, escrevendo esse edital com uma solução de tecnologia, né, que na época era in loco, lá em São Paulo, né, a gente já tinha uma relação muito boa com eles, né, por causa da CDL Jovem mesmo, né, abrir as portas, assim, literalmente, né, numa visita a gente acabou conhecendo a pessoa do operacional lá e tudo mais, e a gente estava incluindo eles no projeto que a gente estava realmente querendo mapear a população, né, em termos de dados e tudo mais, que hoje ainda a gente é muito deficitário nisso, né. E aí foi, né, que os caminhos até a P2P eles se modificaram muito, né, e nessa escrita, né, desse edital a gente acabou vendo muita oportunidade de que muitas empresas não tinham o básico, né, tava se falando muito de Instagram, de Facebook, mas todo mundo esquecia da página de pesquisa, né? Todo mundo esquecia do mapa, né? Todo mundo esquecia de ver se você estava aberto ou estava fechado, né, e principalmente... O que você ia fazer com aquilo? Que era a minha preocupação, porque você, assim, o meu sócio ele é muito complementar, né? O Rafa, ele tem uma cabeça muito do empresário mesmo, assim, do varejo e tudo mais. Então, a experiência dele é a experiência... Muito. Por quê? Lúcia, eu como empresário, eu recebo isso. O que eu vou fazer com esse relatório? Né? O que você que está gerando? Beleza, lindo, maravilhoso. Eu com a minha cabeça de processo montei aquele relatório lindo, maravilhoso. Mas aí a gente pensou, peraí, não adianta eu enviar um relatório e eu não dizer o porquê daquele dado, de onde que está vindo, o que ajuda a empresa. Então, durante esse horizonte, né, o meu desespero me fez pensar numa nova possibilidade junto com o Rafa, né, indo para o mercado, a gente foi atrás de algumas tecnologias para nos auxiliar. Depois, obviamente, esse caminho ficou mais tranquilo, né, a gente entrou com a parte de desenvolvimento de dados e assim sucessivamente. Né, e agora estamos aí num ritmo muito acelerado, né? Já estamos com 2.100 clientes no Brasil, em 15 estados, né? E grandes e pequenas corporações. A gente atende desde o pequeno, manicure, médio e gigante, né? Então, o desespero me fez falar assim, opa, peraí, isso foi bom, né? Porque eu talvez por ter só 29 anos, as oportunidades às vezes passaram, eu não peguei, e essa eu não deixei, né, passar. Eu falei, opa, vamos pegar, vamos descascar isso e vamos tornar isso algo, né, realmente uma empresa. Né? E como é que o povo te acha? Como é que o povo acha a P2P aí? Vamos lá, vamos fazer aqui uma publicidade publicidade agora. Né? Ó, Instagram, P2P Inteligência, né? No Google, né? P2P Inteligência. Se digitar também. P2P no Google não for o primeiro, o negócio vai né? bicho tem vai alguma pegar. Coisa errada, né? Tem então, alguma coisa errada. P2P Inteligência, nosso site também é p2pinteligência.com. O meu LinkedIn é Lúcia Fassarella, né? É só digitar Lúcia Fassarella lá que também vai encontrar fácil. Né, tenho tentado publicar mais coisas do que eu acredito, né, também participar dessas oportunidades, né, junto principalmente com a CDL Jovem, né, que a gente faz muita coisa, muito projeto por lá. Né, então é isso. Se quiser conhecer o produto também, já vim obviamente com desconto, né, as pessoas que escutarem aqui. Tem cupom, exatamente. Como é que é que funciona agora? Agora falou minha língua. Pois é. Engui? Agora sim, né? Agora sim, né?
Porque empresário, ele vende, né? Se você não vender e outra, se o empresário não pedir desconto, não é empresário. Então diga lá para a audiência do Dr. Startup Cash. Vamos lá. Audiência do Dr. Startup Cash, 20% de desconto, né, na sua mensalidade aí no nosso pacote standard. Né? Então, vai ajudar bastante. Como é que ele faz? Tem um cupom, tem um link? Já entra em contato, pode entrar nas nossas redes sociais ou também manda na minha rede social, lá. pode mandar o direct. Fala, te vi no Dr. Startup Cash, né? Quero ali o meu desconto, né? Pronto. A gente vai apresentar e vai ser um prazer atender todo mundo. Aproveita, turma, já curte, já comenta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, vai seguir a Lúcia, vai seguir a André, vou já passar para ela fazer a pergunta e dar as redes dela também, mas ajuda a gente aí clicando nos botões, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Vai lá, André. Legal. Diga suas redes e faça a sua pergunta. Bom, minhas redes sociais, André Arantes e Eleva Produção, são as minhas redes, e em breve da Smart Delivery também, porque essa moça aqui provavelmente vai me ajudar muito, porque eu acabei de ganhar 20% de desconto. Esse papo vai render, né? Esse papo vai render mais que esse podcast. Querida, engraçado que a pandemia, doutor Saulo, deixou boas histórias, né? Quem soube aproveitar, mesmo que diante da dor, se reergueu, e algumas pessoas como você, vejo se tornar um case. Bom, no primeiro momento eu tive uma dor significativa, porque a minha empresa ela era voltada para eventos corporativos. E diante de uma pandemia... Presenciais, obviamente. Presenciais, modelo off, exato. E durante a pandemia, primeiro que foi proibido. E depois, mesmo com aqueles momentos de uma abertura limitada, qual era a empresa que queria colocar a sua marca em foco? Expor. Então, então demorou muito para voltar. A verdade é que eu falei, doutor Saulo, nesse momento. E foi uma dor muito grande, porque a empresa ela vinha muito bem, numa ascensão, fazendo eventos que estavam marcando mesmo um momento de várias empresas, porque a gente trabalha posicionamento, lançamento, inauguração, enfim. Só que num dos eventos anterior à pandemia, eu conheci alguns gestores do iFood. E aí eu fui conhecer o modelo de negócio dos bastidores e entendi que a gestão dos motoboys, partes são feitas pelo próprio iFood, e outra parte por gestores contratados. Bom, na pandemia, eu ali adoro trabalhar com pessoas, mas nunca me imaginei trabalhando diretamente com os prestadores de serviço, que são os motoboys, mas são pessoas. E aí o que aconteceu? Eu me candidatei para poder ser uma dessas empresas, sem muita expectativa. Gente, e foi perfeito. Deu certo. Novembro do primeiro ano da pandemia, 2020, não é mesmo? Isso. O iFood liga e deu uma autorização para o nosso pedido de concessão. Eu tenho 2 sócios, um totalmente voltado para a parte administrativa, amém. Isso é muito importante, sociedade complementar. Eu vi você falando isso muito do Rafa, né? O Rafa fica lá mais com a parte analítica. Na verdade, os dois fazem tudo, assim, né? Mas o Rafa, ele tem uma mentalidade muito do empresário, né? Assim, que eu não tenho por experiência, né? Então, é uma complementariedade muito boa, né? Legal. Tudo bem que eu sou faladeira, né? Vendo e tudo mais, né? Mas essa complementariedade, porque acaba que a gente se fala o dia inteiro, né? Então, as nossas dores, né? É muito rápido a gente tomar uma decisão, porque são 2 olhares diferentes, né? Então a gente toma uma decisão sempre pro caminho, obviamente, da empresa, né? Mesmo que se um discordar, o outro achar que é o caminho correto, a gente vai junto, né? A gente não discute, né? Então é muito legal. Legal. Bom, e aí eu tenho o Rodrigo e o Romário, que são os meus Rafa. A empresa de eventos voltou, então agora são 2 business e eu tô assim, daqui, dali. Não tem sido fácil, porque eu estou aprendendo, de fato, a ser uma gestora desse modelo de negócio do Smart Delivery. E a minha grande dificuldade, que era o que eu queria colocar para essa moça agora, por ser um negócio totalmente digital, escalável, tem vários fatores positivos nesse cenário. Isso é muito bom. Estou aqui e o negócio está acontecendo independente de mim estar lá. Mas para isso eu tenho que organizar. E quando eu vi todo o trabalho que você faz pela internet, a criação dos processos, isso me chamou muita atenção. Porque no primeiro ano, nós vamos completar 2 anos agora em novembro, falando da Smart. Sim. Nós tínhamos 30 prestadores de serviço. Em 6 meses, nós aumentamos para 180. Então, o 30 ele era lindo, a gente batia 100% da cota, enfim. Só que a gente fez... todo mundo. Conhecia todo mundo, falava um trabalho totalmente humanizado, processo zero. Mas o trabalho totalmente humanizado, controle altamente gerenciável. Quando cresceu, a gente se perdeu. E eu passei pela minha segunda falência em menos de 2 anos. É fato. Muito aprendizado. Sim. Muito aprendizado frente a dores. Fato.
E aí, a primeira coisa que a gente buscou foi um consultor financeiro. Isso foi ótimo, porque hoje a gente tem uma visão, falando da parte financeira, onde estamos, né? E onde pretendemos chegar. Mas para isso, vem uma coisa que nós estamos precisando muito, que eu quero passar a palavra para você e depois para o Dr. Saulo. Inclusive, o Dr. Saulo já conversamos muito sobre a parte jurídica. É uma área que não tem muita lei ainda, Exato. né? E precisa muito, né? A gente tem que tomar cuidado. Estamos no limbo dessa exatamente. área. E aí, sobre o seu negócio, sobre a empresa, essa parte digital, quando a gente fala de um negócio escalável, porque eu vi que você trabalha com marcadores, né? A parte da internet mesmo, dos dados. E essa é uma parte que eu sou leiga. E eu queria saber, numa empresa como a minha, que você trabalha com sistema, com software, tudo altamente online, como que a sua empresa pode colaborar num negócio como o meu? O bom é entender a fundo, né, o que verdadeiramente o seu produto entrega, né? Mas eu acho que assim, a P2P em si, ela depende muito da empresa física, né? O nosso produto é um produto local. Essa é a grande diferença hoje, nossa, inclusive de mercado, né? Quando a gente está falando de uma empresa que que realmente tem uma operação online, né, que ela é totalmente online, ela é escalável só no online, né, existem vários outros veículos dessa, né, diversificação. Inclusive você está em outros escritórios locais, exemplo, né? Que eu vejo já, você tem, por exemplo, o Motoboys, né? Você não vai conseguir fazer uma escala nacional se você não estiver no mercado local para você se conectar com, por exemplo, a associação, né, desses motoboys ou algo nesse sentido. Então eu vejo muito que a oportunidade também de ser escalável também está em outros locais. Eu tirei uma visão, engraçado, aprendizado já, né? De que a empresa, né, escalável, ela tem que estar em uma sede só e ela ser escalável para sempre no mundo inteiro, né? Eu tirei essa visão da minha cabeça porque o meu produto sendo um produto local, né, onde eu quero as empresas locais dentro do meu portfólio, eu percebi que eu tenho que estar com pessoas locais. Então, às vezes, talvez uma dor sua de escalar, por exemplo, né, equipes, né, estar em outras regiões, vai ser inicialmente você realmente ter um escritório local. Só que não quer dizer que isso vai te gerar mais um custo, etc, etc. Pelo contrário, às vezes o custo dessa estrutura vai ser mínimo perto da organização operacional que você vai ter, né, com isso. Então, às vezes, você vai estar já ali com um escritório local. O local tem isso, a ver, né, também com cultura, com tudo, língua, exatamente. Você está falando de questões internacionais. Até no Brasil, né? A gente sabe que o Sul é diferente do Norte, do Nordeste, etc. Diferente. Então, completamente para você diferente. Escalar, você tem que ter ali aquela pessoa que entende daquele mercado local. Mas é o que você está falando, isso não impede uma escalabilidade. Não impede, pelo contrário, né? Hoje, assim, a gente pensa muito nisso, nessa estrutura, e é local. Lúcia, você capta longe, você capta no interior, capto. Agora, se eu estou numa cidade, no interior de São Paulo, né, São José dos Campos, que eu sei que é uma super cidade, igual Campinas, a gente tem cliente, né? E assim sucessivamente. Dá para eu captar daqui? Dá. Eu vou ter que ter um trabalho de pré-lista, né? Eu vou ter que montar ali meu comercial, o que eu quero atingir. E aí, se eu sou uma empresa que resolvo a dor de colocar as empresas na internet, qual que é a chance de eu ter todo o mercado local lá cadastrado se eu estou resolvendo essa dor? A chance de eu ir lá pessoalmente é muito grande, porque eu tenho um vendedor lá para ele me falar o que é o mercado local dele, entendeu? Porque eu tô indo, né, ali com a solução, só que procurando o meu próprio problema, que foi o que... Você tá vendendo no local. Exatamente, né? Então, talvez assim, né, obviamente depois a gente vai sair desse podcast, fazer um outro podcast, né, mas... já surgiu a ideia aí. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender, na tua visão, na tua jornada, quais são as dores da empreendedora Lúcia. E emendando, eu queria saber se você se acha muito nova para ser empreendedora. Você já falou 3 vezes, tem só 29 anos, e eu queria saber se isso te incomoda. Vamos lá, em algumas corporações que eu chego ao incômodo, porque talvez não tenha credibilidade ainda suficiente, a maturidade para poder chegar e falar assim, né, com um head operacional assim, de uma grande empresa que a gente atende, farmacêutica. Você acha que isso é pela idade, pelo fato de ser mulher, pelos dois? Olha, já tive essa questão de mulher, mas eu sempre tento tirar esse bloqueio da minha cabeça, que eu falo, eu sou muito competente, eu vou entregar, e não vai ser o meu... Na verdade, eu vou mostrar que eu sendo, né, mulher vai ser tão bom quanto. Então, eu sempre tiro isso da minha cabeça, e se eu ficar pensando muito nesse fato, acaba que realmente você vai esbarrar. Vai minar a tua confiança. Exatamente. Então, eu olho muito nisso, assim, hoje eu acredito muito que a gente tem que olhar muito na competência, né? Competência. E aí, por ter pouca idade,
E eu sempre fui muito atrás das minhas coisas, né? De querer conhecer, muito curiosa, né? E tudo mais. Então, gosto muito de aprender, né? Pego o problema, não tô nem aí qual tipo de problema. Eu pego o telefone, eu ligo pra... Se você já imaginar as coisas que eu já fiz para captar cliente, você vai rir. Até na época de... verdadeira. Eu quero escutar uma dessas. Já tem a próxima pergunta já. Exato. Vamos contar que vai ser bom. Mas assim, então, o que você me perguntou sobre a idade, né? Às vezes... Eu tenho a insegurança porque eu falo assim, meu Deus, eu tô conversando com o dono da empresa, ele tem 55 anos, mas aí quando eu começo a apresentar, eu falo, vou dar o meu melhor para eu ter a confiança dele, mostrar que os meus 29 anos, na verdade, vai ser uma jornada que eu quero que seja maravilhosa, né? E que só com 29 anos eu vou ter orgulho de ter 29, depois 39, 49 e assim sucessivamente, né? Então eu quebro muito essa barreira, né, da mulher, né, e tudo mais. Por estar na CDL Jovem há muito tempo, eu aprendi a lidar muito com isso. Obviamente, já teve várias vezes, vários engraçadinhos, né, que passam aí pela nossa jornada. Existe, né, infelizmente ainda existe, mas realmente vamos lá, né, vamos ser competentes, né, e julgar que... Mas isso te tirou do sério? Como é que você... Já me tirou do sério, com certeza. Assim, algumas vezes, como eu tenho um lado, que aí um erro, né, que você falou, eu sempre fui muito ansiosa também, né? Então acaba que a ansiedade, ela tira o seu foco, né? Você fica cego, você não sabe como se comportar. Então eu acabei tendo que eu mesma me adaptar com essa ansiedade, né? Que eu tenho de resolver logo, de falar logo e tudo mais. Então talvez um dos meus erros, né, profissionais é que a ansiedade, e hoje, como o time é muito novo, né, todo mundo é muito novo, porque você tem acesso à informação muito nova, né, você tá ali com a pessoa de 20 anos, cara, ela já tem uma cabeça, assim, tem uns que você não acredita, né, que eu falo, mas meu Deus, só 9 anos de diferença e é tão gritante essa diferença. Então acaba que nessa curva de aprendizado, né, eu vi que a ansiedade, às vezes, ela fez eu cometer alguns erros, né, que eu vi e falei assim, opa, peraí, eu não tinha que ter falado isso, né, principalmente isso, nossa, essa atitude que eu tomei aqui, meu Deus, eu jamais faria, né, que hoje, na P2P, eu sempre brinco, né, não há nenhum problema que a gente não possa resolver. Só que não pode resolver o problema de imediato. Tem que parar 5 minutos e pensar, porque senão você vai acabar ou fazendo uma coisa muito grave, ou se você acertar, você foi muito felizardo, entendeu, de acertar. Então eu acho que o principal... Mas não é natural. Natural, claro. É ser resiliente o tempo todo, né? Exato. Assim, vocês, né, que não posso falar mais velhos, né, porque senão vai ser insulto, né? Mais experientes. Mas ela é uma bebê, né? Exatamente. Nossa, pelo conteúdo, pelo conhecimento, por tudo que ela contou aí pra gente que já viveu, CDL Jovem, D19. Exato. Então, assim, acaba que você vai absorvendo. E eu acho que o mais interessante é que, por exemplo, a minha mãe sempre falou muito, Lúcia, calma, né? Calma que vai acontecer, né, suas coisas e tal, você vai ver e tal. Após a experiência. Exatamente. Então, tem que se apoiar nisso e também não ter medo de pedir ajuda, né? Que legal escutar isso. Eu sinto muito isso, assim, a equipe sendo muito nova, eu percebo que tem muita gente precisando de muita ajuda e que às vezes não pede por assim, né, eu chegar e falar assim, André, eu não consigo fazer isso, me ajuda, né, Saulo, e assim, e vai. Então, eu acho que eu pontuaria isso, se assim, se os mais novos, né, estivessem me escutando, né, eu pudesse falar alguma coisa, é isso, né, a ansiedade, ela realmente te consome, né, aprender a esperar, né, saber fazer as coisas com um pouco mais de parcimônia, eu acho que é interessante. Acho que a ansiedade, a vulnerabilidade, as pessoas têm receio, têm medo de se vulnerabilizar, Sim, né? pedir ajuda é isso. Exatamente. Eu não posso falar porque senão a Lúcia vai achar que eu não sei, eu vou me prejudicar. Então eu tenho que fazer. E é onde aparece o jeitinho próprio. Exato. E quebra todo o fluxo e quando você volta, você não conseguiu atingir o que você precisava. E justamente por coisas tão simples de se resolver, né? Que eu acho que está ligado a controle emocional, a tal da ansiedade, né? Que exato. Prejudica sim. Agora fala pra mim, de mulher pra mulher. E a Lúcia, pessoal? 29 anos, uma jovem com essa cabeça assim de gigante. Como que controla isso? Olha, eu assim, primeira coisa que eu foco muito nas minhas coisas, assim, né? Então, beleza, hoje eu tenho, né, de responsabilidades, né? Eu tenho a P2P, eu tenho a CDL Jovem, eu tenho a minha casa, né? Tenho que também a minha família, né, muito próxima, eu gosto de estar sempre perto de todo mundo.
Então, eu acho que hoje o essencial é que eu sempre achei que eu gostaria, né, na minha vida de poder estar ajudando as pessoas, que é um grande sonho, inclusive meu, apresentar algo, né, escrever algo, apresentar um programa, muito nessa linha, inclusive ministrar, né, que é uma coisa que eu, por exemplo, passei no mestrado, eu abandonei porque realmente eu vi, eu falei, não, vou me dedicar primeiro à empresa, que eu sei que vai me dar ali um concreto e tudo mais, para depois eu me dedicar, talvez, que seja uma coisa muito de paixão, né, então esse momento que para mim está sendo uma felicidade, assim, incrível, né. Pra gente também. E aí acaba que esse controle, né, do que fazer é realmente demanda, né, não tenho muito, assim, o que explicar, não, né, tento fazer tênis, encontrar com os meus amigos, que legal, tem esse equilíbrio, né? Exato. E assim, as viagens da CDL Jovem também, né, são muito legais, porque elas são itinerantes, então acaba que você sai muito, né, do seu dia a dia. E você acaba se força, né? Porque você sai da cidade, do local, exatamente, você se força exatamente. a quebrar a rotina. Inclusive, isso fez também uma coisa interessante, né? Que eu falei, cara, como que eu vou controlar o meu processo se eu crescer muito e eu tiver que estar em um lugar, o Rafa em outro e tal? Como que eu vou querer que a galera me reporte, entendeu? A entrega. Então, isso também ajudou eu olhar o meu processo, né, de longe. Então, também isso é muito interessante. Então, eu acho que essa distração, sabe? Essa distração. Eu acho que você, né, que tem muito mais jornada do que eu, deve ter várias diquinhas para me dar em relação a isso, né? Porque, realmente, mulher é muito específico, assim. Um dia você tá bem, no outro dia você acorda mal-humorada, né? E tem todo um autocontrole ali, né? Que só a gente vai conseguir explicar uma para outra. Então, é isso, assim. Eu não tenho muito o que falar, não. A gente ainda vai, eu ainda vou gravar um em que ela vai sentar ali, porque a gente já passou umas 2 horas conversando no evento, né? Tem muita história boa para contar. Que legal. E vai ser muito bom. Eu quero fazer uma última pergunta antes de passar para você fazer a última também, André, que é assim, você, para mim, de quem está de fora, você é uma engenheira clássica, né? Processo, as respostas são todas concatenadas, racionalidade, lógica, começo, meio, fim, etc. E acho que todas as respostas que você falou em processo, em empresa, e organizar. Mas tem um imaginário popular, uma sabedoria popular de que a mulher tem uma sensitividade, assim, né? Um sexto sentido e tal. Você tem isso e como é que é isso nesse mundo de processo, de organização empreendedora? Você vai rir agora, né? Todo mundo que ouvir esse podcast vai rir. Quando eu penso no cliente, no outro dia, o santo do cliente me manda mensagem. Eu vou te contratar para você pensar nos clientes aí para mim. Nos prospects. Pensar nos prospects, vai fazer. Pensa nesse prospect, ele me ligar, por favor. Eu juro pra vocês, eu brinco com o Rafa, às vezes eu chego no escritório, eu já chego, abro a sala com a equipe e eu brinco. Gente, como que tá o grupo desse cliente aí? Aí todo mundo ri. Daqui a pouco esse cliente fala com vocês. Eu juro, já aconteceu tantas vezes que eu falo assim, ai meu Deus, esse cliente veio na minha cabeça. Ele vai ligar. Ele vai me chamar, ele vai ligar, ele vai lembrar de mim e tal e tudo mais. É engraçado, né? Assim, ao mesmo tempo, talvez, né, tem a questão da energia e enfim, né? Neurociência explica. Pode ser, né? Eu não sei o que acontece. Só que eu acho que o feminino, ele é muito bom, né? E talvez essa coisa de você, por exemplo, eu sonho em ser mãe, né? Então tem essa questão toda. E eu também penso muito nisso, né? Hoje com 29 anos eu penso, será qual que é o prazo, né? Porque eu acho que não existe um tempo. Eu acho que você tem que julgar, né? Junto com o seu parceiro, sucessivamente, qual é o melhor tempo, né? Mas eu sempre penso, né? Que a gente tem que encaixar os planos também nessa direção, né? Em algum momento eu vou querer pausar e vou falar, galera, agora eu quero, né, me dedicar a esse lado que eu quero ser mãe, né? Beleza. Então, eu percebo muito que às vezes tem, assim, um funcionário, né, alguma coisa que ele vai te contar alguma coisa mais sensível e quando você é mulher, parece que você se coloca muito na posição de acolher, né, o tempo todo, né? Hoje, inclusive, aconteceu, né? Uma colaboradora, ela mandou mensagem, falou, olha, eu tô com muita ansiedade, né, e tal, etc, etc. No primeiro momento, você como cabeça só processual, eu penso, né, poxa vida, né, algum cliente meu aqui vai ficar sem um atendimento e tal, mas depois eu sento na frente do computador, tipo, o processo falhou. Exatamente. Aqui porque eu vou ter que sair daqui. Exatamente. E lá no final alguma coisa vai mudar. E é a minha cabeça, cabeça é isso. A sua formação de engenheiro. Parece que fecha uma caixa aqui, abre outra e tal, mas aí vem também, né, a parte racional, né, a parte de pessoa humana, falando, cara, aconteceria, né? Aconteceria com todo mundo.
Então eu acho que isso é muito interessante, né? Então eu vejo muitas amigas minhas, né, que têm empresas ou que, né, são grandes empreendedoras dentro de outras empresas, né, que eu vejo elas com essa parte humana e que casa com tudo, né? Porque a empresa tem que ter isso, né? Não pode você pensar só no lucro, no crescer, etc, que você vai acabar batendo na parede, você vai olhar para trás e vai ver que você tem um time. Você tem sexto sentido também, André? Eu acredito que sim, né? Eu até fiz um comentário sobre o que ela estava fazendo, que a neurociência explica, mas somado a isso, a mulher, ela tem um dom de suavizar as relações, né? Claro que isso não é a regra. Existem mulheres, né, com comportamentos, mulheres, sim, comportamentos sim. de homem dentro do business. Mas existem as mulheres, como a Lúcia agora se reportou bem, que ela não perde isso. No primeiro momento, ela é empresária. Peraí, meu processo quebrou. Exato. Mas a essência... Mas a essência dela volta. Ela fala, gente, peraí, por trás do meu processo tem uma pessoa. E eu até ia perguntar uma coisa se der tempo, né, Saulo? Vamos lá. Eu queria também perguntar, né, você assim que convive, né, com muitas mulheres e tudo mais, você sente isso também? Você sente que ela tem uma percepção diferente, que ela toca nas coisas assim de forma diferente? Eu acredito muito que existe uma essência na natureza, no universo, a essência feminina e a essência masculina. Eu acho que esse é um assunto que as pessoas estão deturpando muito hoje, está virando tabu e as pessoas são canceladas, mas eu acho que isso é um fato. E que existem mulheres que têm uma essência feminina mais exacerbada ou menos exacerbada, sim, como a Andrea colocou. E existem homens que têm uma essência masculina ou feminina mais ou menos exacerbada, sim. Mas essa essência existe com essas características. Então eu acredito que uma das essências femininas, vocês já falaram algumas características aqui, né? A questão de acolher, que tem a ver com a maternidade, né? A questão do sexto sentido, para mim, com certeza. A questão de suavizar problemas, que para mim, eu queria ver se vocês concordam, mas para mim na verdade porque vocês aguentam a dor muito mais. Então você suaviza porque você absorve, toma para si, suporta por mais tempo e segura aquela onda e consegue acolher e tal. Enquanto eu acho que o homem, ou aquele que tem a essência masculina mais exacerbada, ele é mais bate-volta, ele não consegue absorver e segurar, ele é mais reativo nesse sentido. Então, para mim, com certeza, e eu acho que é muito complementar, né? Eu, com a minha esposa em casa, a gente trabalha muito isso, ela é muito sensitiva, eu brinco que a minha sensibilidade é de uma pedra, mas que eu venho desenvolvendo isso, né? Desenvolvendo o lado feminino nesse sentido. E no escritório eu tenho 2 advogadas também que complementam a gente, né? E eu acho que é sempre assim. A gente tem que olhar para a sociedade e olhar masculino e feminino como complementares. Sim. Foi assim que, para mim, foi assim que a natureza foi criada, foi assim que Deus criou. Exato. E existem, e não é melhor ou pior. Eu acho que esse é o ponto. É o complementar. Né? Mas a gente não pode negar que existe uma diferença. Hoje, inclusive, assim, eu fico impressionada às vezes, né? Porque é difícil você virar sócio de um amigo, né? Todo mundo sempre fala, nossa, a tendência é que vocês não vão se aguentar, vão brigar e tudo mais. Hoje, eu e o Rafa, a gente, como tem essa complementariedade, né? E ele também, por ser, né, mais velho do que eu, ter essa cabeça, ele já teve experiências que eu não tive, né? E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Ele, além de ser casado, né, com a Mari, que é uma super mulher, tem 2 filhas. Então... Olha só. Sabe lidar muito bem com exato. mulher. Eu brinco, né, com ele, porque às vezes já teve, por exemplo, experiência que o cliente falou muito grosso comigo. E aí ele se botou realmente no papel de cara. Protetor. Exato, peraí. Então isso foi muito legal também. Eu cheguei e falei, nossa, obrigada, assim, e tal. E eu acredito fortemente por ele ter essa convivência feminina, ele sabe, né, que existem ainda esse caminho, né, de ter a Lúcia nova, ela é mulher, então eu tenho que ter um tato muito maior, né, com isso. Então essa complementaridade também foi muito legal, né, muito interessante hoje no nosso diálogo, assim, ele consegue me entender, eu consigo entender ele, né, e tudo mais. Mas eu acho que você deu um exemplo perfeito do que é a manifestação da essência. Eu tenho certeza que nesse comportamento dele ele não pensou, foi um instinto. Talvez ele... Tem uma mulher do meu lado que está numa situação de ameaça. Eu vou protegê-la. Exatamente. Preciso me posicionar. E ele falou uma coisa muito interessante comigo, né? Imagina se fossem minhas filhas, né? Eu gostaria também que se elas tivessem um sócio, né, faria a mesma coisa que eu.
né? Então isso também faz muita diferença. E aí pauta também no que é aquela pergunta que você me fez, né? Então é muito legal, porque com 29 anos eu tô dando, né, a sorte do destino aí de terem pessoas muito boas ao meu redor, né? Então tá sendo assim, né, a gente roda e é pessoas, né? Exatamente. Todo negócio ele pode ser totalmente digital aos olhos do cliente, mas por trás tem pessoas movimentando tudo isso. Exatamente. Né? Com certeza. É muito bom contar com elas, né? E saber que a gente ainda, né, quem opera o software é uma pessoa, quem faz o software é uma pessoa, quem dirige a moto é uma pessoa, quem vai operar o seu site é uma pessoa, e assim vai, né? Pessoa. Né? Então, essa é a matriz, né? Não tem como, né? Não existe, né? Pelo amor de Deus, gente, não existe mais. Eu não trabalho com lugares que eu tenho que lidar com pessoas, né? Já é aquela frase de todo mundo, eu odeio lidar com pessoas, mas, gente, então tem que se enterrar, né? Verdadeiramente. Eu vou fazer um último comentário antes de passar para o André fazer a última pergunta, que tem uma meia hora que eu falei isso, né? É verdade. Fica assim, ficando bom, né? Vai virando bate-papo. Eu sou essa pessoa que fala assim, desde criança, assim, quanto menos contato com pessoas, melhor para mim e tal. Porque é por conta de uma timidez e tal. E hoje eu estou fazendo um trabalho para um monte de pessoas, com contato, com etc. Mas além disso, a pandemia me fez sentir falta das pessoas. Eu acho que muitas pessoas sentiram isso. E aí você recebeu um sentimento. Tudo. Aí você fala assim, não, eu tenho que me forçar a me conectar com pessoas, porque vi a falta que fazia. Né? Isso daí é interessante. Bom, vou puxar para o lado das mulheres a minha pergunta. Vamos lá. Vai lá. Você, apesar de ser nova, que eu acho que a questão da idade, ela não é um mérito de julgamento. O mérito, ele vai muito sobre a performance da pessoa. Então, se você falasse pra mim, pelo conhecimento, a maneira como você atua, que você tem 40 anos, eu ia acreditar. Mas olhando pro seu rosto... Sim. Alguma coisa ela fez. Me ensina o que você fez. Exatamente. O papo ia mudar completamente aqui. Opa, peraí, né? Onde é? Mas, enfim... o que você tem a dizer para as mulheres, sabe, assim, independente da idade? Sim. O ato, a coragem de começar. Porque eu, por exemplo, tenho muitas amigas, como eu fiquei muitos anos desejando ter o meu negócio, sabe? Aquele bichinho que cutuca. E eu fui CLT durante 22 anos da indústria farmacêutica. Aprendi muito. Acredito que o que eu coloque hoje nas duas empresas, ambas as empresas, foi o que eu aprendi lá. Foi uma excelente escola, sou extremamente grata. Mas eu demorei, porque eu tinha esse receio, sabe? Eu não gosto do termo a falsa segurança, mas era o que de fato me estabelecia. O que você tem a dizer para as mulheres que passam pelo que eu passei? Eu acho que, por exemplo, eu com 18 anos, o porquê que eu optei em ir para a CDL Jovem, né? Todo mundo fala assim, nossa, tem que ter mais mulheres na CDL Jovem. Gente, as portas estão abertas, entendeu? É só a primeira atitude de ir, entende? Então, e por que não, né? Por que o medo? Né? Por que o medo? Por que mulher? Né? Então, assim, isso nunca passou pela minha cabeça, né? E olha Quando eu fui para a CDL Jovem Manaus, fui convidado por uma amiga que já era mesmo. Pois é. Então, assim, e eu vim de uma área, né? Inclusive na minha turma, tinha pouquíssimas mulheres. Eu fui trabalhar numa área, né, que era botina, manutenção. A primeira área que eu trabalhei foi PCM, né? Planejamento e Controle de Manutenção. Então, assim, era praticamente todo mundo da equipe era homem, né? Tinha algumas mulheres, sim, mas poucas. Então, o que eu vejo, na verdade, é talvez um receio de que aquele ambiente não seja ali o propício, né? Mas pelo contrário, né? Ali, na verdade, eu brinco, né? Que tava precisando de mais mulheres para poder botar algumas coisas no eixo. Linkado ao que Exatamente. o Dr. Saulo trouxe agora agora há pouco. Exato. Então, assim, procure alguma coisa, né? Porque o que você vai aprender, eu vou te falar, não vai mudar nada. Se você for construir uma construtora, uma loja de roupa, a distância ali é de algumas coisas que você tem que fazer. Mas você vai estar cumprindo algumas etapas, você tem que, peraí. Se eu for construir uma construtora, já tem que ter ali, né, uma robustez. Uma construtora não vai ser, obviamente, né? Não estou falando que a loja de roupa é fácil, pelo contrário. Minha mãe está tentando montar uma loja de sapato e está com desafios enormes. Então, tem que começar. Você tem que procurar um grupo, né? Você tem que ir atrás disso. Hoje não tem só a CDL Jovem, né? Você tem desde fim de jovens, que eu estou olhando para lá, lembrei, né? Tem fim de jovens e tem muitos grupos, inclusive mulheres do Brasil. Tem tudo, assim, que você vai encontrar
de todos os segmentos possíveis, né, para você começar a se consultar e você validar, né, ver se aquela ideia realmente é uma validação. E aí eu acho que o medo da questão da mulher, e que eu olho isso também, é porque a gente tem algumas coisas diferentes que o homem não vai ter, né? Então, eu tenho lá, né, os 29 anos, eu vou ser mãe. Só eu vou saber disso, entendeu? Então eu posso participar de qualquer grupo masculino, é no meu tempo, então eu já tenho que decidir isso, né? Então eu tô carregando aqui, né, a essência de estar ali querendo nesse processo, beleza. Só que eu tenho outras coisas também, né, que... Você acha que isso é prejudicial para as mulheres? Não, o fato de só a mulher poder engravidar? Eu acho que não, eu acho que é Deus, é a concepção, ponto final, entendeu? Eu acho que não tem que discutir, mas eu acho que o tempo, se estabelecer, eu acho que a gente não pode ficar bitolado, entendeu, com isso, né? É a rotina, é o tempo, e aí as coisas vão se encaixando. É o que eu acredito, entendeu? Nessa essência, né, que eu vejo, né? Minha mãe criou os 3 filhos, então assim, se encaixou, né? Algumas coisas que acontecem, você vai falar, gente, o tempo é o pai de tudo, né? Então eu acho que nessa questão o começar vai num grupo diferente, não gostou, vai em outro, né? Não gostou, vai em outro. Hoje em dia, para você abrir uma empresa, né, para você começar, você começa de um dia para o outro. Essa é a verdade, inclusive sem dinheiro. Porque a gente começou a P2P sem nenhum real, entendeu? Só realmente vamos pegar isso daqui, não sei o que, beleza. Agora, como que a gente vende? Eu conheço o dono de tal lugar, eu conheço de todo, vou marcar as agências. Então, o primeiro passo é só a única dor. Você vai ter dor no caminho inteiro, entendeu? Só que você já saiu da zona de conforto. Então, vai se apoiar, né, em grupos, vai participar de grupos que você vê consonância do negócio, talvez que você sempre sonhou, né, e assim sucessivamente. Pra gente decidir, às vezes né, tem aquele negócio de estar com a mulher ainda com a rotina de ser muito responsável com a casa e etc, etc. Né? Mas eu acho que tudo você tem que abandonar essas crenças, assim, olhar e falar, cara, eu quero fazer, entendeu? Eu quero fazer... Lúcia, você se adaptou rápido em Brasília? Por sorte, também, de Deus, me adaptei super rápido em Brasília, né? Assim como me adaptei em São Paulo. Então, foi mesmo, cara, eu não vou ficar ligando que aqui é muito seco, né? Passei mal, etc, etc. Né? Passo ainda por isso, que eu não acostumei. Cidade maravilhosa. Exato. Brasília é uma cidade fantástica. Então, foi isso, foi assim, tirar a minha crença e tirar a crença de que eu não era conhecida em Brasília, de que eu não conseguiria vender, etc, etc. Então, eu tinha muitas barreiras. Então, o primeiro passo, eu acho que é procurar realmente, se não for uma CDL jovem, Mulheres do Brasil, tem muitos movimentos que eu acho que vão despertar, inclusive fazer talvez você encontrar quem estava precisando, né, ali dentro da sua rotina. Às vezes, sua sócia está nesse movimento. Perfeito. Então, parabéns, querida. Muito boa. Não consegui fazer outras perguntas para vocês, mas eu sou sem criatividade. Eu acho que depois dessa resposta o vídeo merece uma curtida, um comentário. Comenta aí, eu quero fazer. É uma frase que a Lúcia falou, que eu acho que resume a tua resposta. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Então comenta aí, eu quero fazer. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. E vou agora passar aqui para as nossas perguntas clássicas para vocês duas. O momento fuck up, vou começar com você. Um erro assim da sua carreira. A Lúcia já falou né? Não sei se ela vai querer falar outro, mas vou deixar as palavras para o André, que eu falei demais. Um erro que você tenha cometido na carreira, que hoje você olha assim, que baita aprendizado, que você possa compartilhar com a nossa audiência. Depois vamos para os livros. Tá certo. Bom, o meu erro, ele é bem comum a vários empresários. A gente escuta, mas na prática a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente, né? Quando eu startei a Eleva Produção, eu logo percebi que o meu cliente-alvo ele era, de fato, o corporativo e um padrão A. Então, na minha cabeça, eu precisava ter um escritório padrão A, no Lago Sul, na beira das margens do Lago Paranoá. E eu fiz isso. Tudo bem que se não tivesse acontecido a pandemia, creio eu que o investimento que eu fiz, ele era assertivo. Mas ainda assim, hoje, eu entendo que não precisava. Porque dentro do meu segmento, isso é importante, as pessoas conhecerem o seu segmento, a evolutiva de como você vai atender o cliente, onde você irá. No meu segmento, falando de eventos, normalmente eu vou no estabelecimento do meu cliente, dificilmente ele vê o meu escritório. Muito difícil. Exato. E aí, aconteceu que eu fiz um investimento muito alto. Eu estava finalizando o escritório, nem consegui usá-lo e veio a pandemia.
Só que a gente não sabia exatamente o que era a pandemia. Então... Era assim, daqui 2 semanas vai voltar. Vai abrir tudo, tá tudo certo. Só mais ela tava achando que ia pro Uruguai ainda. Exatamente, viajar, tirar férias. Você com a sua viagem, né, que certamente... Não aconteceu. Infelizmente, e eu tava com esse pepino. Então, assim, eu tinha compromissos, os mestres de obra, as lojas, tudo já encomendado, e eu fui até o final. Só que esse final durou mais 3 meses na pandemia, e aí naquela primeira oportunidade abriram, aí eu abri o escritório, eu dentro do meu escritório. E ali na fé, ainda movimentei algumas coisas aqui no Mané Garrincha, mas abri e fechava. E eu ainda continuei investindo. Então, quando chegou no início do ano passado, mais ou menos em março, 1 ano depois, a dor já era muito grande, sabe? A dor era grande. E aí eu tomei a decisão de fechar o que eu nunca abri, de fato. Sim. Então, Dr. Saulo, se eu puder deixar aqui para as pessoas que querem abrir um negócio ou que já abriram, pensem muito antes de fazer um investimento significativo. Conheça bem seu público-alvo, a dinâmica do seu negócio, se realmente precisa você expandir tão rápido. Às vezes você fica ali no home office e você vai fazer excelentes negócios. Uma boa dica mesmo. Boa dica. Vamos para o seu livro aí. Vamos lá. O livro que você trouxe para recomendar para a gente e o porquê. Blitzscaling, né? Em inglês aqui o livro. É um livro que tô quase tomando como cabeceira, realmente. Ele tá ficando bem lá do meu lado. É um livro que fala muito rápido em negócios escaláveis, né? Então tem muitas dicas valiosas aqui para escalar negócios, então alguns erros, né, e algumas dicas, né, de processos que você vai passar aí nas empresas que querem escalar rápido, e escalar não só em número de clientes, né, em faturamento, nos processos e tudo mais, tá? Então é um livro que eu tô recomendando. Tinha outros lá que eu fiquei assim, ai meu Deus, meu coração tocou nesse, né? O Código da Cultura, né? Que também é outro livro bom, mas esse daqui tá sendo realmente uma aula. Para quem quiser escalar negócios. Exatamente, para quem quiser escalar negócio, então são pessoas aqui, né? Desde Bill Gates, né? No prefácio, até outros também pensadores, né? Empreendedores que escalaram, né? E contaram os erros, que é a melhor parte, né? Que você tem para você não errar. Né? Com certeza. E você trouxe livro para indicar para a gente? Então, eu vou abrir o coração, pessoal. Quando eu li o currículo da Lúcia, eu falei assim, mulher voltada para processos. Nossa, deve ser aquela mulher assim, processo. E a gente não pode esquecer das pessoas. E foi uma grata surpresa ver que independente dos processos, ou seja, mesmo com os processos, você enxerga o ser humano. 100%. E aí eu pensei o seguinte, ela vai vir com processos, né? Mas a gente não pode deixar de falar do lado humanizado do negócio. Aí eu trouxe a história da Starbucks, que é uma história incrível. Não li ainda, vou ler. Eu sugiro que todos leiam, independente de serem empresários, empreendedores, sabe? É pra vida. Sim. Porque antes do negócio, ele trata as pessoas como o principal cliente, os funcionários, né? E hoje a Starbucks é a empresa com o menor índice de rotatividade das empresas americanas. É incrível isso, abaixo da média. Então, ótimo indicador. Isso. Exatamente, ótimo excelente indicador. Falando aí de quem entende de indicadores, E o ramo né? de alimentação, o turnover, que é a muito atividade, alto. é altíssimo. E nós estamos falando de um operacional que não tem salários significativos. Então, às vezes, uma proposta, no Brasil, no caso, um salário de R$ 1.500, R$200, R$300 a mais, faz diferença, claro, no final das contas para essa pessoa, não certeza. E ainda assim, ele consegue manter essas pessoas. As pessoas tomam gosto, tomam paixão. E o que eu queria dizer sobre o que mais me tocou nesse livro, muitas empresas pensam às vezes que fazer o melhor pelo funcionário, colocar benefícios é gasto, e aqui ele fala que é um investimento saudável para a empresa. E eu acredito, porque quando a gente faz o melhor pelo funcionário, ele se apaixona pelo negócio, ele veste literalmente a camisa e ali ele fica e vai fazer o melhor. Exatamente. E é isso. Então, quando junta processo com pessoas. Eu acho que o nosso livro, eles casaram, sabe? Vamos os dois juntos aqui. Vamos lá, o Blitzscaling e o Dedix de Coração. Aqui, ó, processos e pessoas. Essa junção aqui escala qualquer empresa. Qualquer empresa. Show de bola, gente. Muito bom. Que papo incrível. Eu agradeço demais a vocês duas. Eu já vou me despedindo aqui da nossa audiência.
Relembrando para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube Doutor Startup. Se você está no Spotify, vem para o YouTube, se inscreve. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify, segue a gente também. Muito obrigado a vocês duas que deram aulas aqui para mim. Eu vou abrir para vocês se despedirem. Andréia, depois Lúcia. Obrigado demais. Pessoal, eu estou bem feliz participar aqui, né, dessa mesa com a Lúcia, com o Dr. Saulo. Fiquei muito feliz, Dr. Saulo, com o seu convite. Muito obrigada. Estreando meu primeiro podcast. Estou feliz mesmo. É um marco, né? Exato. E sigam as redes sociais, todas as que o Dr. Saulo falou, porque creio eu que assim como esse bate-papo que nós tivemos hoje, muitas outras temáticas podem colaborar. Em especial para você que já é um empreendedor ou você que quer abrir o seu negócio. Exatamente. E eu também só tenho a agradecer você, Saulo, pelo convite, Andréia, né, já que está se tornando minha amiga, né, vai ficar aí com os contatos. Né? Por favor. Obrigado pela oportunidade, adoro falar, né, sempre que eu posso eu falo, né, eu gosto muito. Para mim é um momento muito valioso de aprendizado, né, controle de ansiedade, né, que esse monte de câmera aqui, né, essas luzes maravilhosas. Essa plateia enorme que tá aqui, exatamente, né? Então, é muito legal porque vai ficar marcado para sempre, né, na minha história, né? Eu vou ficar lá sempre assistindo o vídeo no YouTube, né? Já assisto os outros, igual você falou, né? O canal tá incrível, o Saulo, ele consegue pegar, assim, os extremos, isso é muito legal, né? Parabéns, que é muito legal os extremos, né? Então, você ter uma visão de um pouco de tudo, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero ter dado uma pimentinha para quem quis saber de processo, e não esqueça dos 20% de desconto, hein? Já foi respeito à ligeira. Vai lá e manda uma mensagem, vai no Instagram, manda uma mensagem para a Lúcia, repete o Instagram. @P2P Inteligência. @P2P Inteligência, fala que conheceu o P2P aqui no Doutor Startup Cast. Exatamente. Um abraço, turma, valeu, grande abraço, grande beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau.